Naturalmente, Paderne não tem vivido desse facto histórico importante. Tão importante que ficou esquecido durante muitos anos. Até a própria propriedade, aliás, o próprio terreno ou território onde o castelo estava inserido, e está inserido, felizmente, era pertença de um proprietário local. E o facto engraçado é que, e eu aí tenho muita honra a ter pertencido ao grupo dos amigos de Paderne, que nessa altura nasceu por força de alguns algarvios que viviam em Lisboa e fora de Paderne, que criaram aqui um grupo dos amigos de Paderne, cuja primeira ação foi precisamente que o Castelo de Paderne fosse considerado de interesse público. Nessa altura, Manuel Henrique Passos, um homem que esteve em Paderne e que deixou um pouco do seu saber também, e que depois esteve como secretário do Sr. Libânio Correia, o comendador Libânio Correia, ele pediu ao Sr. Libânio Correia, que era o homem rico, mais tarde comendador, que escrevesse uma carta ao seu amigo, engenheiro, que era o dono do terreno, a dizer que havia um grupo, e a escrita foi esta, um grupo de jovens. Haviam alguns com 50, 60 anos, mas na escrita de Sr. Libânio Correia, que já tinha 70, era um grupo de jovens que tinha realmente fundado, ou tendo constituído um grupo de amigos, e que o objetivo era, portanto, defender o Castelo de Paderne. E pediu para eu, portanto, o engenheiro responsável, que é o pai do engenheiro dono do Escarpão, o grande espaço que, portanto, é onde existem grandes indústrias na transformação da pedra, escreveu até uma carta, e a carta, passado uns dias, veio uma carta e que falava, naquela altura, em 500 contos. E o Sr. Libânio Correia voltou a escrever e disse: agradeço muito a sua atenção e tal, sua simpatia. Agora, parece que há uma coisa que eu acho muito estranho. O senhor fala-me em 500 contos e acho muito pouco, mas será um pouco mais, gozando para o facto de ser 500 contos, muito dinheiro para um terreno no interior do castelo, mínimo terreno, porque quem conhece o castelo vê que aquilo não cabe um campo de futebol lá dentro e, portanto, não era tão grande que justificasse custar 500 contos. Isto estamos a falar de há 40 anos, 40 anos. Portanto, esta pequena história para contar que a importância do Castelo de Paderne começou a partir daí. O facto de ser considerado de interesse público, dos jornais, nomeadamente a Avezinha, a Rádio Barrocal, a Rádio Albufeira e todos os mais manifestando o nome ou referindo a importância do Castelo de Paderne, naturalmente que ele hoje, não sendo utilizado como deveria ser, já abre às quartas-feiras. Hoje foi um dos dias em que foi possível visitar o vetusto castelo, mas ainda terá de ter situações mais abertas, ou seja, que a abertura seja todos os dias, sem qualquer, portanto, imposição. Falta realmente a conciliação de um espaço para o parqueamento dos carros, falta espaço para um quiosque para vender produtos ligados não só à história, mas também de utilidades ligadas a Paderne. Falta muita coisa ainda para fazer naquele castelo. Como falta muita coisa para fazer também no território que é sob o domínio do Miguel Coelho, presidente, e aqui do João Arruaça, secretário. Naturalmente eles têm ideias, e eu sei, porque acompanho os seus desabafos, têm ideias para melhorar ainda as condições desta terra, que está perdida, um pouco perdida aqui no Barrocal, está entre a Serra e o Mar, a Serra e o Mar, é o livro da monografia que escrevi, referindo estes aspectos e outros aspectos que eu desejo que se concretize ainda em vida, porque naturalmente já não terei muitos anos, tive a felicidade de ver Paderne ganhar em competição com outras aldeias do país, mas desejo muito mais. Naturalmente Paderne é uma terra que, não sendo tão pequena quanto parece, porque Paderne não é somente esta pequena aldeia que aqui está, é uma freguesia que é a maior freguesia do concelho de Albufeira e tem, portanto, neste momento cerca de 3.000 e poucos habitantes. Já teve 4 e 5 mil habitantes. Houve realmente uma regressão, ou seja, há aqui uma situação que é genérica em todo o país, que é a diminuição da natalidade. As pessoas não têm a vagar para fazer os filhos,
ou se calhar não os querem fazer, por quaisquer razões. E o facto é que Paderno poderá ter muito mais habitantes, porque é necessário criar também algumas condições. Eu estou a lembrar-me das potencialidades económicas que Paderno tinha. Ainda há poucos anos, Paderno tinha uma estrutura comercial e industrial significativa. Basta dizer que só 2 fábricas, uma delas eu fui empregado durante 40 anos, que era Facial, fábrica de cerâmica do Algarve, chegou a ter 170 empregados. Não eram todos de Paderno, mas grande parte eram de Paderno. E, portanto, os seus familiares, portanto, o que constitui cerca de 500 ou 600 pessoas nos agregados dos empregados que ali trabalhavam. A fábrica fechou, como aliás fechou também uma outra fábrica, Correia Medeira, também outra cerâmica, e naturalmente perdendo duas empresas que integravam tantos empregados, naturalmente iria constituir uma razão da diminuição demográfica e naturalmente também da diminuição económica. Fala-se por aí, e já está anunciado, e acreditamos que sim, que no espaço da antiga Facial irá ser construída uma academia náutica. Para muitos que conhecem a palavra náutica, estranharão que Paderno, no interior, portanto no Barrocal, tenha aquilo que Albufeira, Olhos d'Água ou outra, já falando só no Conselho de Albufeira, não o tenha. Mas segundo dizem os responsáveis, que as academias dessa natureza devem ser construídas fora da zona do mar. As que existem, as poucas que existem, 2 ou 3 na Europa, estão em cidades ou locais muito longe do mar. A Academia Náutica, que vai ser um polo da Universidade do Algarve, irá permitir não só a formação académica de muita gente nestas áreas, aliás, eu dizia que são áreas que têm 100% de ocupação, porque estão ligadas ao mar e aos trabalhos do mar, dos barcos e tudo mais. Portanto, esperemos que isso se concretize para reocupar, ou pelo menos ocupar, os terrenos que estão abandonados e, portanto, trazer para Paderno uma mais-valia em termos de aumento de potencialidades económicas, porque os jovens são obrigados a procurar emprego fora de Paderno, com as consequências que advêm daí, porque são poucos aqueles que aqui moram, ou irem empregados para 50 ou 100 km de distância, naturalmente constituem as famílias nos locais ou próximo desses locais. Naturalmente, sendo breve, porque sei que isto é breve, eu tinha escrito aqui 2 coisas, as estruturas sociais. As estruturas sociais, pode-se dizer que são QB, ou seja, não há razões de queixa, porque estabelecimentos que existem, e alguém me falou, pela amizade que tem com o Padre César Chantre, naturalmente podemos agradecer ao Padre César Chantre a criação de uma instituição que é realmente o Ai Jesus. Poucas existem no Algarve com a qualidade e a dimensão da mesma. O Centro Paroquial de Paderno é efetivamente um local onde não só os velhos, mas também os jovens, as crianças, têm, portanto, a possibilidade, ou os pais dos jovens e os familiares dos mais velhos, de colocar os velhos e de colocar também os jovens para eles começarem então a crescer. Portanto, a estrutura da escola, temos uma escola EB 2 e 3 e portanto, porque é infantário, e também tem o 2 e o terceiro ciclos, o segundo e o terceiro ciclos, e naturalmente também não teremos razões para nos queixar nessa área. Portanto, nessas estruturas sociais, tudo bem. Quanto a equipamentos culturais, nós estamos aqui precisamente no edifício da Academia de Música do Algarve, ou seja, é a Sociedade Musical e Popular de Paderno, a mais antiga filarmónica, isto é uma honra muito grande para nós, a mais antiga filarmónica do Algarve está aqui instalada e é um autêntico conservatório. Tiveram a oportunidade de ouvir os saxofones, claretes e tal, das crianças pequeninas de 10 anos a aprenderem para integrarem mais tarde a banda de música. A banda de música, neste momento, 90% dos músicos são todos jovens de menos de 21 a 22 anos. E, além da própria banda, ainda existe uma banda popular, que é a banda que faz de cavalinhos, no carnaval, nas marchas e tudo mais. Tem uma orquestra juvenil, que é uma coisa fantástica, que atua regularmente nos hotéis e que os turistas
evidenciam com palavras bem eloquentes, porque constituída por esses tais jovens, entre os 12 anos e até os 20 anos, que ali dirigidos por um mestre. Também ele jovem faz mostrar que, afinal de contas, no Algarve não é tudo mau, não senhor, não. Não pode ter esperado. Mas além da banda de música, que tem o grupo coral também, uma orquestra de saxofone, tem uma orquestra de jazz, tem uma série de valências. E eu digo isto com toda a honra, porque fui músico e fui coralista, por razões várias do tempo de ser jornalista, é muito complicado conseguir conjugar tudo. Não o sou neste momento, mas a banda de música está no meu coração. Até porque há 43 anos, logo após o 25 de Abril, a banda de música já havia 12 anos que tinha fechado, porque precisamente a guerra colonial e o êxodo para as zonas mais industriais fez estancar aqui a possibilidade da banda continuar. Fui eu, mais um outro músico, que conseguimos tirar os instrumentos das caixas que estavam já enferrujados, já sem condições de atuar, mandá-los a Lisboa para reparar, e numa manifestação fantástica, semelhante a esta que aconteceu agora, numa reunião feita na Casa do Povo Paderno, onde uma instituição também, é a segunda instituição a seguir a esta, é de lá que emana, eu não me esqueço do que vou dizer a seguir, que emana todas as festas populares que se realizam em Paderno. A Casa do Povo Paderno, onde integra um grupo de amigos também, integra também a juventude esportiva, mais ligada aos desportos radicais, automobilismo e outras coisas mais. E, como digo, a Casa do Povo realiza as festas, tanto o Paderno Medieval, o Carnaval, as Marchas de Santos Populares, a Aldeia Branca, que é, portanto, a Aldeia Branca, a Noite Branca, a Aldeia Encantada, o Mostra do Folar e outras mais. O Padrense Clube é o clube que, não sendo desportivo durante muitos anos, foi um clube de alegria no trabalho, chamemos assim, que era uma sociedade de recreio e instrução, onde eu, representando o teatro, em 1961, venci o prémio de teatro, no concurso de teatro da FNATA. Portanto, até nessa área, que muitos não conhecem, não só desportiva, mas também cultural, no teatro, também uma das minhas paixões. Mas o Padrenense tem tido uma atividade, e o Manuel Luís há pouco falou, nas Ferreiras, em Albufeira e tudo mais, nos relatos e nas escritas e tudo mais. Quando começou no futebol, começou como os demais, e inclusivamente, ou talvez na mesma classificação de hoje, de segunda distrital. Depois de conseguir vencer as dificuldades, até porque não tínhamos estádio, tínhamos de jogar fora, jogar no Algoz, passámos à primeira divisão distrital. E aqui, já com o estádio construído, não relevado na altura, conseguimos, passados poucos anos, subir à terceira divisão, onde estivemos 10 anos na terceira divisão, com uma subida à segunda divisão. Uma terra pequenina como esta, com pouco mais de 100 habitantes, aqui no centro da freguesia, da capital da freguesia, conseguimos subir à segunda divisão. O futuro, eu já falei do futuro, o futuro será aquilo que os padrenenses quiserem, que os albufeirenses quiserem, que todos os amigos de Paderno quiserem. E eu vou falar um bocado de desporto, como o Manuel Luís gostava que o Arménio falasse mais. E Paderno teve, em 1985, um campeão do mundo de atletismo de pista coberta, o nosso amigo João Campos, que ainda está vivo e mora em Lisboa, e que deu o nome ao estádio do Padernense, Estádio João Campos. Portanto, foi campeão do mundo de pista coberta em 1985, nos campeonatos mundiais em Paris. Por proposta minha. Por proposta do Arménio Martins. Foi aprovado no Padernense Clube essa proposta por aclamação, e hoje o estádio chama-se João Campos. Portanto, um padernense que, na minha opinião, foi o que levou mais alto o nome de Paderno no desporto. Mas houve outros padernenses, ainda no século passado, nomeadamente o primeiro algarvio a ser vencedor da volta a Portugal em bicicleta, em 1951, foi o padernense Zé Martins, que participava pelo Benfica. Não, pelo eliminante.
Iluminante? Iluminante. Pronto. Para mim é do Benfica. No ano a seguir foi o Benfica. Calma. Portanto, em 1952 também foi campeão deste país em ciclismo. O Algarvio José Martins, que dá o nome a outro estádio de Paderno, que fica nos Montes Ilóis. Infelizmente, esse senhor, nos Montes Ilóis, então, proposta do Arménio, eu não percebo porque é que ele não falou nisto. Depois também tivemos mais um campeão nos anos 90, em BTT, que foi um amigo, Luís Jacinto. O Arménio vai-me desculpar eu estar a falar nisto. Campeão de cadetes, campeão em cadetes. Em cadetes, ainda bem, você tinha que falar de alguma coisa. E vencedor da Taça de Portugal. Também tivemos, além do futebol que o Arménio falou, no futsal, o Padernense, no futsal feminino, não é por acaso que o jornal foi fundado por 4 senhoras, mas o futsal feminino recentemente esteve na primeira divisão nacional, o Padernense também. Depois de 6 anos a ganhar tudo. Infelizmente já não está em atividade essa secção, mas durante 6 ou 7 anos foi campeão do Algarve, ganhou tudo o que havia para ganhar em termos de futsal feminino. Foi ao Nacional, à primeira divisão nacional e depois as coisas não correram bem. Agora temos novamente uma situação no desporto ainda, que é o ténis de mesa. Aliás, o Arménio foi um dos praticantes de maior longevidade no ténis de mesa de Paderno. E este ano mesmo o Padernense subiu à segunda divisão nacional pela primeira vez na sua história. Não interessa termos as pedras todas do castelo, do moinho, das ribeiras, dos açudes, dessas maravilhas todas naturais que temos aí, se não tivermos gente boa. E Paderno tem gente boa. Tem o Arménio, tem muitos arménios, tem o cunhado do Arménio e tem muitos cunhados do Arménio. E toda esta gente que Paderno tem, faz de Paderno uma aldeia maravilhosa. E para provar isso, eu tenho aqui um livro que se chama Entre a Serra e o Mar, que é onde nós estamos precisamente. De Paderno vê-se a serra e vê-se o mar, e isso também faz com que a nossa cultura, as nossas pessoas, saibam acolher e sejam pessoas boas. Aliás, como dizia a nossa poetisa popular Albertina Rodrigues, numa quadra, Paderno de longa história, onde perdura a cultura, gente rica de memória, povo simples, de alma pura. Isto é Paderno.